Bora. Tô quietinho. Por causa de fome, né, velho? Vamos lá. Ficou claro normas particulares e individuais? A diferença? Tá? Normas excepcionais ou de direito singular são aquelas que se estabelecem tratamento excepcional para determinados casos, situações ou pessoas, diversos estabelecimentos estabelecido pelo direito geral, ou seja, quebrando a sistemática da ordem jurídica vigente. Contudo, é de se observar que, se são criados para atender a situações excepcionais, pode também servir de arbítrio para do poder para a perseguição política sem os limites prescritos no direito geral ou especial. Exemplo, o ato institucional número, deve ser 5, né? Número S não existe, de 13/268. A soma do seu artigo 10 foi praticada a tortura de muitos presos políticos. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crime político contra a segurança nacional, pela econômica e social e a economia popular. Não entendi nada, mas é mais ou menos isso aí, tá? Eu também não, mas já era. Já passou. Já passou. Mas tem uma observação aqui, não sei o que ele falou, se tá certo. Excepcional tem vigência pelo fato, vale enquanto durar um fato. Exemplo, eleição, nome excepcional. Não faz analogia. Tá, olha só. As leis eleitorais, ela vale durante o período da eleição. Passou o período da eleição, o cara ainda está sendo julgado. Ele vai ser julgado por qual lei? Por aquela lei excepcional que perdeu a validade temporal. Tá? Ela perdeu a validade temporal, mas ainda não perdeu a eficácia. Aí, tá vendo a diferença? Perdeu a validade, mas não perdeu a eficácia? Leis excepcionais perdem a validade, mas não perdem a eficácia na aplicabilidade do crime cometido dentro do teu período de vigência. Passou o período de vigência, ninguém pode ser condenado por aquela lei mais. Passou o período de vigência. Alguém cometeu um fato que a lei proibia, aquela lei excepcional proibia, depois do seu período de vigência, ele não vai poder ser julgado. Agora, ele cometeu no período de vigência, ele pode ser julgado mesmo que ela tenha perdido a validade. Ok? Até aí tá tranquilo, tranquilão, né? Excepcional, lei excepcional é essa. Tá? Normas consolidadas. Oi? Quando forma uma reunião sistematizada de todas as leis existentes relativas a uma matéria, a consolidação distingue da codificação, porque a sua principal função é a de reunir as leis existentes e não a de criar leis novas, como num código. Exemplo, a consolidação das leis do trabalho. Entendeu? Normas consolidadas é diferente. Pegaram vários artigos falando sobre trabalho, mas não criaram um código do trabalho. Consolidou as leis do trabalho. Pegaram os artigos que estavam diversos. Eu pulei? Pulou uma folha. Eu pulei uma folha inteira? Tem que voltar no 6 aí, conta a conta. Caramba. Porque a gente já tinha falado, mas vamos lá. Vamos falar dela de novo. Quanto à aplicabilidade. Norma auto-aplicável, de eficácia plena, ilimitada. Aquela que não depende de regulamentação por meio de outra norma. É a norma imediatamente aplicável, independente de qualquer ato legislativo ou regulamentar. Lembra? Lembra? Norma de aplicabilidade plena, lembra? Ilimitada. Tá? Norma dependente de regulamentação. É aquela que exige para sua vigência a criação de novas normas, que a complementam ou regulamento. Agora é. Agora tem que ser um deve ser, é cogente, agora é cogente. Vamos lá. Continuando então. Vamos continuar falando sobre a norma dependente de regulamentação. A gente já viu, mas vamos passar de novo. Muita coisa, cara. Isso aí a galera vai saber. Tá. Você já falou aí. Quanto à natureza das disposições, a norma pode ser substantiva ou material, aquela que define e regula as relações jurídicas e cria direitos e deveres das pessoas em relação à sua vida, suas relações de vida. Exemplo, as relativas ao direito civil penal, norma adjetiva ou formal, exemplo, as que se referem ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal. Ano passado ele falou sobre isso aqui. Normas adjetivas. Tem o Código Civil.
tenho o Código Penal. As normas adjetivas são as Código do Processo Civil, Código do Processo Penal. Caiu numa prova dele ano passado isso. Tá? Caiu numa prova dele ano passado isso. Adjetiva, norma adjetiva. Que a gente tinha que dar o exemplo lá. Não, mito. Não foi na prova dele que caiu, não. Foi naquela prova integrada. Na prova integrada caiu isso aqui. Norma adjetiva, Código do Processo Civil e Penal. É uma das respostas. Quanto à sistematização, as normas podem ser codificadas, agora que entra, né? Ou consolidadas. As normas codificadas, aquelas que constituem um corpo orgânico sobre certo ramo do direito, como o Código Civil, o Código Penal, enfim. As normas consolidadas, a gente já falou sobre as normas que, quando formam uma reunião sistematizada de todas as leis existentes relativas a uma matéria, no caso trabalhista, por exemplo. A consolidação se distingue da codificação, porque sua principal função é de reunir as leis existentes e não a de criar leis novas, como um código. Exemplo, a consolidação das leis de trabalho. Normas extravagantes ou esparsas. Na terminologia canônica, dizia extravagantes as constituições pontifícias posteriores às clementinas, incluídos no mesmo direito. Daí dizer-se hoje extravagante todas as leis que não estão incorporadas às codificações ou consolidações. São leis que vagam fora. São as editadas isoladamente. Exemplo, a lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a lei do inquilinato, exemplo, a lei de drogas, a lei Maria da Penha, a lei... Tá vendo? São todas as leis que podem ser exemplo de leis extravagantes. Elas não estão vinculadas a um código. Agora, o Código de Defesa do Consumidor já é um código. Tá vendo? Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto com status de código. Tá? Quanto às fontes, as normas podem ser... isso aqui a fonte é a mesma fonte do direito, só que está falando de fonte da norma. As normas podem ser legais, as que resultam do processo legislativo. As normas podem ser consuetudinárias ou costumeiras, as que resultam dos usos e costumes jurídicos. As normas jurisdicionais ou jurisprudenciais, as que resultam do processo jurisdicional, quando o juiz diz o direito, isso é jurisdição, jurisdicto, né? E as normas podem ser negociais, está falando das fontes do direito que geraram a norma, logicamente. As que são produto da autonomia da vontade, a importância das normas assim classificadas nos leva a tratá-las com mais demora e profundidade. Isso é assim que foi dando na última aula aqui, quando ele fez da... acho que vocês estão lembrando, né? Validade da norma jurídica. Maior parte, costume. Isso aqui é a última. Lembra que ele fez o desenho lá? Vale a pena fazer um desenho aqui. O desenho é bom. Né? O que eu faço, eu faço. Ordenamento jurídico todo, a Constituição da República Federativa do Brasil. Aí ele falou sobre lei, né? Esse aqui é o arcabouço. Demorei para aprender essa palavra, arcabouço. Arcabouço era uma vestimenta que ficava no peitoral do soldado romano para proteger o peitoral entre a pele e a armadura. Entendeu? Então é o que ficava entre a pele e a armadura. É como se ficasse entre a sociedade e a vontade, o desejo íntimo da sociedade e a lei. Tá? Aí tem a jurisprudência. Hoje ele não está. É colando Pompeu, oi Pompeu. Caraca, o cara tá bebendo salgado, velho. Eu também trabalho de pegar salgado. Vamos lá. Validade formal ou vigência, validade social e eficácia, que é a aula 4 e a última, tá? Vou tentar ser o mais rápido possível, mas... Aumentar a relação tão rápido, mas tá proveitoso. Então tá bom, vamos lá. Eu tô mais lendo aqui porque a apostila dele tá muito completa. E tá muito simples a apostila dele, tá muito simples, tá? Então vamos lá. Tá fácil de entendimento. Tá fácil, tá fácil. Olha o sumário. Validade formal ou vigência, validade social ou eficácia, validade ética ou fundamento, tá? Uma norma jurídica, para que seja obrigatória, não deve estar apenas estruturada logicamente segundo o juízo categórico ou hipotético, pois é indispensável que apresente certos requisitos de validade. Segundo a esteira de Miguel Reale, a validade de uma norma jurídica pode ser vista sob 3 aspectos. Ela pode ter um conteúdo técnico formal, vigência, social
eficaz e ético, que é o fundamento. Validade formal ou vigência. Duas observações preliminares se tornam necessárias. Primeiro, vigência equivale à validade técnico-formal na nossa terminologia, enquanto que os juristas de fala espanhola empregam o termo sinônimo de eficácia. Em segundo, vale relembrar que se a norma jurídica pode resultar de distinto processo, legislativo, jurisdicional, costumeiro, negocial, o exposto aqui só tem aplicação à norma jurídica legal, à lei, em sentido formal. Tá? Está falando de lei quando fala de vigência. Está falando só da lei, não do costume. Só o que está escrito. Tá? Vigência vem a ser a executoriedade compulsória de uma norma jurídica, por haver preenchido os requisitos essenciais de sua feitura e elaboração. Então, é a executoriedade compulsória, independente da vontade daquele que infringiu. Executoriedade compulsória. Se o cara infringiu, independente da vontade dele, se ele quer ou não, tem jeito, vai ser executado. Assim, uma norma jurídica tem vigência quando pode ser executada compulsoriamente pelo fato de ter sido elaborada com obediência aos requisitos essenciais exigidos. Emanada de órgão competente, com obediência aos trâmites legais e cuja matéria seja da competência do órgão elaborador. Cumpriu esses requisitos, ela tem validade técnico-formal. Validade técnico-formal. Validade. Isso tem que ficar muito claro. Validade é diferente de eficácia. Validade é uma coisa, eficácia é outra. Cumpriu esses parâmetros? Foi emanado de um órgão competente? Foi. Com obediência aos trâmites legais? Foi. A matéria era da competência do órgão elaborador? Sim. Fim do período do vacatio legis, ela vai entrar em vigor compulsoriamente. Não tem papo. Ok? Órgãos competentes, ele vai falar. Quanto à União, Congresso Nacional, Presidente da República, competência quanto à matéria, ele vai dar detalhes sobre isso, que aqui não cabe a gente ficar dando esses detalhezinhos que não tem necessidade. Deixa eu ver um negócio aqui rápido. Agora é 1.4, né? Porque a minha folha está meio solta. Ó, 1.1, 1.2, 1.3 competência quanto à matéria, né? Mas aí não tem necessidade de falar. Legitimidade de procedimento, iniciativa, discussão, votação e aprovação. Ele está falando dos trâmites. Você viu que ele deu o tópico e foi falando dos trâmites. Se qualquer um desses trâmites aqui for ilegal, ou se não cumprir os parâmetros, ela já nasce com um vício na sua forma. Uma lei inconstitucional, por exemplo. Se ela exige um quórum de aprovação de maioria absoluta, ela foi aprovada por maioria simples, ela já nasceu inconstitucional. Então ele está falando sobre isso. Ela foi emanada de um órgão competente, tinha competência para falar sobre aquela matéria, respeitaram todos os trâmites legais, então ela tem validade técnico-formal. Ele está dizendo a legitimidade para o procedimento, a iniciativa, a discussão, a votação para aprovação, a sanção e o veto, a promulgação. Ele vai dar detalhes de cada parte do processo ou trâmite legal. Tá? A gente estudou isso no ano passado, não foi? Promulgação, publicação, entrada em vigor, a gente já estudou tudo isso. Declaração de inconstitucionalidade, uma vez que ela já foi promulgada com vício de forma, se for inconstitucional, vai ser declarada a inconstitucionalidade. Validade social eficaz é outra história. Está falando da vigência, da validade ou vigência técnico-formal. Tá? Validade social eficaz já é outra história. Tá vendo? Conceito. Eficácia vem a ser o reconhecimento e vigência do direito pela sociedade. Olha, para a sociedade essa lei pegou ou não pegou? A gente está voltando de novo aos mesmos assuntos. Mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa dentro de um outro contexto, só para ficar bem fixo na nossa mente aí. A mesma coisa. Está falando sempre sobre norma. Dentro de um ponto de vista, ou do outro ponto de vista, do outro ponto de vista, mas está sempre falando sobre a norma. Eficácia espontânea, compulsória e nula.
ele vai falar sobre aplicação das leis de Jesus. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom a gente dar uma lida nisso aqui. Quer ver? Ó? Embora raras, pode haver leis que caíram em desuso. Como comportar-se nessa hipótese? Autores que afirmam não poder nenhum tribunal ou juiz deixar de aplicar uma lei que não foi revogada por outro, alegando ser lei em desuso, sem eficácia. Dando primazia à lei, citam a regra segundo a qual uma lei só se revoga por outra lei de igual ou maior categoria. Artigo 2º da linha. Mas como, né? Miguel Reale pensa que, positivado que seja o desuso, mediante prova inconcusa da perda de eficácia do dispositivo legal, seria absurdo pretender a sua aplicação tão somente pelo apego ao princípio da revogabilidade formal da lei por outra lei. Já caiu em desuso, Miguel Reale fala, babaquice querer aplicar a lei que já caiu em desuso. Não tem eficácia, não tem validade social, não tem. Já se adequou socialmente àquele fato, se tornou atípico. Apesar de ser vigente. Técnico e formalmente falando, ela ainda é vigente. Ok? Beleza? Eficácia e direito costumeiro. Costume não revoga a lei. Validade ética ou fundamento. Fundamento é o valor ou fim visado pela norma jurídica. A gente já falou sobre isso também. Artigo 121, matar alguém. Qual é o valor protegido? Qual é o valor visado? Vida. Ok? Aplicação das leis já foi justiça. Aí ele dá o conceito de justiça. Há uma pluralidade de valores que o direito procura tutelar e que fundamentam as normas jurídicas. Utilidade, saúde, liberdade, intimidade, integridade física, igualdade, ordem, segurança, etc. Na lição de Miguel Reale, a justiça não se confunde com nenhum deles. É antes a condição primeira de todos eles. Entenderam até aqui? O que a justiça busca? A justiça busca utilidade, saúde, liberdade, intimidade, integridade física, ordem, segurança. A justiça busca que isso seja concretizado e não seja só no papel. A validade não pode ser somente formal. Tá? A condição de sua possibilidade como atualização histórica, ela vale para que todos os valores valham. O direito assim se destina a realizar a justiça, não em si por si, mas como condição de realização ordenada dos demais valores. Em suma, a obrigação, como se deve, implica considerações axiológicas, valorativas, tá? E essas, a noção superior de justiça, que será objeto de considerações futuras, assim como a questão das leis, que não apresentam validade ética ou fundamento. Olha só, outra coisa que vai cair na prova, a aula 4 já foi, porque são coisas que a gente já estudou, tá? E só vale relembrar, todo mundo tem essa apostila? Que não tem, tá no e-mail da turma, tá? As pessoas que não têm apostila ainda, não, esse cara é bobo. Só tô dando um alerta, tá no e-mail da turma. Hoje o Igor tá bem. Outra coisa que ele falou que vai cair também é sobre a temporalidade da lei, ou contemporaneidade da lei, tá? A lei que se tornou anacrônica, a ineficácia, o desuso da lei, às vezes é porque ela se tornou anacrônica. Tá? A gente passou mais rápido aí. Tem necessidade de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa esquece. Poxa, a lei está em vigor, mas o código é a lei 2848 de 1940, cara. Aí está falando de coisas que hoje não são aplicáveis mais, ela se tornou anacrônica. Perdeu a validade? Caso tenha uma nova lei que a revogue, ela perdeu a validade técnico-formal. Mas a eficácia social ela já tinha perdido há muito tempo, se fosse anacrônico. Eficácia social é a lei que pega. A lei pegou, tem validade social, tem eficácia social. As pessoas, porque o que é a lei objetiva? A lei objetiva é ser eficaz. Se ela for eficaz, se ela for autônoma, ela é show de bola. Porque o que é a norma, em suma? O que é a norma? É a vontade da sociedade expressa num documento que, se essa vontade for violada, tem que ter uma sanção para punir. Porque a sociedade como um todo tem esse desejo, protege esses valores
consagra esses valores, protege os bens jurídicos e consagra valores. Tá? Então, poxa, a sociedade vê a vida como um valor muito grande. A sociedade como um todo quer proteger o valor vida. Então, só existe uma lei, validade técnico-formal, para formalizar a vontade da sociedade, através dos eleitores, de forma direta para nos representar. Então, ela pode ter a validade formal do jeito que ela quiser, mas se não representar a vontade da maioria, ela não vai ter eficácia. Se ela estiver fora da cronologia, ela não tem eficácia. Ela está em vigor, mas não foi revogada ainda, mas não tem eficácia. Então, a eficácia tem a ver com a vontade da sociedade. Show de bola? A eficácia tem a ver com a vontade da sociedade. E a norma é isso. A norma só vem para trazer um caráter formal e uma atribuição ao Estado. Eu vou transferir essa responsabilidade para o Estado. Eu vou autorizar o Estado a me punir quando infringir uma norma. E essa norma é resultado do quê? O fato feriu um valor, consequentemente feriu uma norma estabelecida para proteger o valor. Show de bola? Tranquilo? Acho que Damião é só isso, cara. Eu acho que teoria da norma... É se vibrar. Sinistro. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Show de bola, boa.